Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Liliana Bolos, eu vou ministrar a oficina Crítica em Música. Dividida em 4 vídeos, Crítica em Música é uma oficina multidisciplinar de ideias em que se discute textos críticos que foram publicados na imprensa sobre um objeto artístico, no caso, a cultura brasileira. Neste vídeo, vamos abordar o texto Paranoia ou Mistificação, de Monteiro Lobato, sobre a exposição de Anita Malfatti em 1917, e também a participação de Villa-Lobos na Semana de Arte Moderna em 1922. O objetivo fundamental da oficina Crítica em Música é cultivar a capacidade de compreensão de textos, assim como de introduzir os interessados no universo da crítica cultural. Vamos à palavra crítica. Crítica, a etimologia vem do grego, krinein, que significa separar, realçar, diferenciar, quebrar. Também ela se refere à palavra críticos, capacitado para fazer julgamentos. E também relacionado a crises, que é julgamento e seleção. O crítico quebra e separa em pedaços o que ouve, o que vê, o que sente, para analisar esses sentidos. Porém, não é função do crítico falar mal ou censurar. A crítica serve para ajudar as pessoas que leram o texto crítico a entender melhor a música, a pintura, a obra artística que elas tomaram contato. Enfim, traz um novo sentido, uma nova compreensão para aquele objeto artístico. O objeto da crítica não é um mundo, é um discurso. O discurso de um outro. Eu estou lendo aqui essa afirmação do Roland Barthes. A crítica é discurso sobre um discurso. É uma linguagem segunda ou metalinguagem que se exerce sobre uma linguagem primeira, ou linguagem objeto. Daí decorre que a atividade crítica deve contar com 2 espécies de relações. A relação da linguagem crítica com a linguagem do autor observado, e a linguagem dessa linguagem objeto com o mundo. É o atrito dessas 2 linguagens que define a crítica. Pois se a crítica é apenas uma metalinguagem, isso quer dizer que sua tarefa não é absolutamente descobrir verdades, mas somente validades. Roland Barthes. Aí vamos para uma outra frase que eu estou trazendo alguns trechos de grandes críticos. Eu estou trazendo, nesse momento, do Mário de Andrade. Mário de Andrade é um artista multifacetado brasileiro, poeta, escritor, professor e crítico de artes. Então, ele separou algumas críticas e compilou num livro, só críticas de música. Ele colocou o nome de Música, Doce Música. É uma maravilha esse livro. E ele separou algumas críticas, né? E lá no prefácio ele escreveu esta frase: a respeito dos estudos, desses artigos, dessas críticas, notas musicais que ele publicou. Nunca lhes dei grande cuidado. Escrevo sobre o joelho no intervalo das horas, destinando-os à existência de um só dia. Né? Realmente, a crítica é ágil. Onde que acontece a crítica? No jornal. Hoje, a crítica acontece em qualquer meio de comunicação, né? Internet, páginas, sites, mas antigamente eram em revistas e em jornais. Então, o local da crítica é um meio de comunicação. Agora a gente vai falar... o Luiz Costa Lima, eu trago, então, uma frase do Luiz Costa Lima. Entendida como função prática, a crítica é um exercício de mediação.
um modo de tornar mais acessível o que, por si, ora mais, ora menos, é evasivo à compreensão. Então, essa é uma função da crítica. Quando você não tem a compreensão total, se você lê um bom texto de crítica, você vai chegar, né, vai ter acesso melhor à compreensão do que você, enfim, ainda não tinha alcançado, né? Agora, um texto do Arthur Nestrowski. Ele diz: a crítica expressa, sem dúvida, alguma coisa de gosto pessoal, tanto quanto guarda, ou deveria guardar, algo de objetivo e informativo também. Mas ela é mais do que uma opinião e reportagem, e mais do que a soma dos dois. O crítico não está só defendendo uma escolha. O que interessa é a natureza dessa escolha. A missão da crítica implica construir consenso sobre uma obra, um intérprete, um compositor. Por quê, gente? Muito importante. A crítica, ela não é uma matéria. Então, você escreve uma matéria, você traz informação. Quando você escreve uma matéria jornalística, você não dá a sua opinião. Então, quando você junta informação e a opinião, você tem um texto, então, um pouco mais elaborado, e aí você consegue entender por que algumas críticas são melhores que as outras. Porque é quando nós escolhemos, né, entender, elaborar melhor, né? Entendemos essa elaboração. Isso é muito interessante, porque muita gente escreve matéria achando que está escrevendo crítica. Não. A crítica tem que ter uma informação, sim, mas ela tem que ter menos informação e mais análise. Bom, vamos ver como que estava o mundo em 1917. E estava no meio de uma guerra, da Primeira Grande Guerra. A Revolução Russa estava começando e aqui no Brasil teve uma greve enorme de 70 mil operários em São Paulo. Nas artes no Brasil, nós tivemos livros de Mário de Andrade, de Manuel Bandeira e o de Menotti Del Pitta. Então, são livros que estão trazendo uma estética um pouco mais atual. Eles estavam buscando algo que eles ainda não conheciam. E vamos, então, para a exposição da Anita Malfatti, em 1917. Eu mostro para vocês aqui 4 quadros. A Estudante Russa, Tropical, O Homem Amarelo e No Cubista. Esses quadros estavam lá, eram cerca de 53 quadros na exposição. Começou no final do ano de 1917. No dia 20 de dezembro é publicada essa crítica do Monteiro Lobato. Ela ficou conhecida como Paranoia e Mistificação, mas o texto, o título é A Propósito da Exposição Malfatti. Depois ele publicou novamente aí com esse nome, Paranoia e Mistificação. Ele inicia: há 2 espécies de artistas. Uma composta dos que veem as coisas em consequência fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida e adotados, para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. Então, é o que ele acreditava, coloca essa primeira espécie. E aí ele fala quem são essas pessoas. Então, eu até fui buscar as datas, né, em que esses artistas morreram, alguns estão lá na Idade Média, mas a gente vê que são nomes que não entraram ainda na arte moderna. Você vê que ele não fala ainda da palavra arte moderna. A crítica vai pautar em cima da arte moderna. E ele, então, fala sobre a outra espécie, que é formada dos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz das teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica,
de escolas rebeldes surgidas, cai lá como furúnculos da cultura excessiva. Ele vai usar 2 vezes esse termo, furúnculo. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fim de estação, bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes brilham um instante, as mais das vezes com a luz do escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Embora se deem como novos, como precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal e teratológica. Nasceu como a paranoia e a mistificação. Aqui está o título, né? Então, ele coloca os 2 tipos de artistas, um que ele acredita e a outra que nasceu já bichado, né? E aí ele fala, há muitos já que as estudam, os psiquiatras, estão falando da arte moderna, em seus tratados, documentando-se nos inúmeros desenhos que ornam as paredes internas dos manicômios. Olha a relação que ele faz da arte. A única diferença reside em que nos manicômios esta arte é sincera, produto ilógico de cérebros transtornados pelas mais estranhas psicoses. E fora deles, nas exposições públicas, zabumbadas pela imprensa e absorvidas por americanos malucos, não há sinceridade nenhuma, nem nenhuma lógica, sendo mistificação pura. Então, aqui de novo, ele fala que não tem lógica e é uma mistificação. Aí ele entra com uma palavra que a gente precisa evitar em colocar nos textos críticos. Todas. Nunca a gente pode falar todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que não dependem do tempo nem da latitude. Meu Deus! Imutáveis? Todas as artes? Não. Por isso que temos as vanguardas, para mostrar que as vanguardas nascem quando há essa mutação, porque nada é imutável. As medidas de proporção e equilíbrio, na forma ou na cor, decorrem de que chamamos sentir. Quando as sensações do mundo externo transformam-se em impressões cerebrais, nós sentimos. Para que sintamos de maneiras diversas, cúbicas ou futuristas, é forçoso ou que a harmonia do universo sofra completa alteração, ou que o nosso cérebro esteja em pânico por virtude de alguma grave lesão. E aí, quando ele fala, para que sintamos de maneiras diversas, cúbicas e futuristas. Então, aqui ele já está dando, né, esse gênero, arte cubista, arte futurista, né? Então, realmente ele não gostava de arte moderna. Não ouvia, cadê a arte moderna? Ainda não apareceu. Enquanto a percepção sensorial se fizer normalmente no homem, você vê que precisa ser normalmente, então adverto que onde que é normal? Através da porta comum dos 5 sentidos, um artista diante de um gato não poderá sentir senão um gato. E é falsa a interpretação que do bichano fizer um totó, um escaravelho ou um amontoado de cubos transparentes. Então, o Monteiro Lobato pautava pela arte figurativa. Para ele só tinha valor na figura que ele pudesse entender de cara, né? Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti. Finalmente, ele fala. Olha, demorou muito para falar, né? Então, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Então, evitar superlativos em crítica. Acentuadíssimos, não é muito exagerado. Né? Bom, ele então faz um parágrafo positivo. Ele fala sobre o talento vigoroso da artista, fora do comum,
Poucas vezes, através de uma obra torcida em má direção, se notam tantas e tão preciosas qualidades latentes. Percebe-se de qualquer daqueles quadrinhos como a sua autora é independente, como é original, como é inventiva, em que alto grau possui umas tantas qualidades inatas, das mais fecundas, na construção de uma sólida individualidade artística. Então, realmente, ele consegue enxergar o valor dela, mas foi só aqui. Entretanto, aí vem a conjunção adversativa, seduzida pelas teorias do que ela chama arte moderna. Você viu que ele não fala arte do que ela chama arte moderna. Pela primeira vez a palavra arte moderna está aqui. Penetrou nos domínios de um impressionismo discutibilíssimo e pôs todo o seu talento a serviço de uma nova espécie de caricatura. Então, ele chama a arte moderna de caricatura, e ele ainda fala impressionismo, de novo, discutibilíssimo, superlativo. Ele entra novamente falando de impressionismo. Aí ele segue, sejamos sinceros. Futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam de outros ramos da arte caricatural. E aí, olha que absurdo, né? Então, gente, o impressionismo, só para dizer, o impressionismo não é arte moderna. O impressionismo nasceu na França, né? Surgiu lá em 1874, uns bons antes. Então, o impressionismo alavancou, sim, ele teve quando você... as obras impressionistas são ainda figurativas, mas elas têm outro tipo de pincelada, mas principalmente a cor e a luz, né? Então, isso chama muita atenção. Então, pelos tons pastéis, a luz começa a ter uma importância grande. Mas, para ele coloca futurismo, cubismo e impressionismo junto. E aí ele continua falando na poesia. Na poesia também surgem furúnculos dessa ordem, provenientes da cegueira nata de certos poetas, elegantes, apesar de gordos, e a justificativa é sempre a mesma, a arte moderna. Vamos seguir. Aí, ele vem falar sobre um mestre americano, e só que ele coloca a palavra mestre entre aspas, né? Então, assim, já é o cubista, e ele escreve Bowlinson. Só que, na verdade, na verdade, o senhor Bowlinson, na verdade, se chama Beilinson. Então, o Monteiro Lobato grafou o nome, né? Errado. E sabe quantas vezes que ele escreve? 4. 4 vezes o nome deste cubista. E aí ele tenta, né, dizer que a pintura da Anita Malfatti não é cubista. Então, de modo que essas palavras não se lhe endereçam em linha reta, mas como agregou à sua exposição uma cubice, leva-nos a crer que tende para ela como para um ideal supremo. Porque, na verdade, o Monteiro Lobato sempre está... A discussão aqui, a crítica é contra a arte moderna, né? E ele continua, que nos perdoe a talentosa artista, mas deixamos cá um dilema. Ou é um gênio, o senhor Bowlinson, e ficam riscados dessa classificação como insígnias cavalgaduras, a corte inteira dos mestres imortais, e aí ele coloca os grandes nomes, ou vice-versa. Porque é de todo impossível dar o nome de obra de arte a duas coisas diametralmente opostas, como A Manhã de Setembro, de Chabas, e O Carvão Cubista, de Bowlinson, que é Beilinson. Olha só, então ele não considera como arte essas duas últimas obras.
E aí ele vem falando na profunda simpatia que inspira o belo talento da senhora Malfatti. E não viríamos aqui com essa série de considerações desagradáveis. Há de ter esta artista ouvido numerosos elogios à sua nova atitude estética, né? Porque ele vai falar que ele está falando a verdade, mas é a verdade dele, né? Então, ele não vai ficar fazendo lisonjas, ficar só agradando, porque ele quer falar a verdade. Porque a lisonja mata e a sinceridade salva. Então, ele está se passando por um amigo, não é bem assim, né? Bom, outra questão, a gente vê um preconceito de gênero aqui, quando ele escreve: os homens têm o veso de não tomar a sério as mulheres. Esta é a razão que lhes darem sempre amabilidade, sempre quando elas pedem opinião. Tal cavalheirismo é falso, e sobre falso, nocivo. Quantos talentos de primeira água se não transviaram arrastados por maus caminhos, pelo elogio incondicional e mentiroso? Se víssemos na senhora Malfatti apenas uma moça prendada que pinta, como as centenas por aí, sem denunciar centelha de talento, calar-nos-íamos, ou talvez lhe dessemos meia dúzia desses adjetivos bombons que a crítica açucarada tem sempre à mão em se tratando de moças. Então, e ele então segue para o final. Julgamo-la, porém, merecedora da alta homenagem que é tomar a sério o seu talento, dando a respeito da sua arte uma opinião sinceríssima, novamente o superlativo, e valiosa, olha, valiosa, pelo fato de ser o reflexo da opinião geral do público sensato. Mas que público sensato? É ele, né? Então, é aí que está. Dos críticos, dos amadores, dos seus colegas e dos seus apologistas. Dos seus apologistas, sim, dona Malfatti, porque também eles pensam desse modo, por trás. Então, o que ele diz que ninguém teve coragem de falar para ela que a obra dela não era boa. E aí, no final, ele estava se referindo a ela sempre como senhora, e aí ele fala dona, né? Para deixar bem claro que não queria saber de conversa. Então, o Monteiro Lobato era avesso às inovações artísticas, não as aceitava, e, acima de tudo, seu conhecimento teórico e crítico de arte radicava-se nas lições acadêmicas e tradicionalistas, né? Então, inclusive, Monteiro Lobato também pintava, ele, enfim, na sua adolescência, ele almejava ser um pintor, né? Então tem essa questão também. Para Sérgio Milliet, a hostilidade de Lobato ao moderno é, por seu lado, uma manifestação de despeito que se evidenciará principalmente na sua crítica de arte, baseada na concepção primária de uma pintura fotográfica, de uma escultura naturalística, o que se origina, por certo, da ingênua convicção num progresso contínuo, na superioridade da nossa civilização ocidental sobre as demais. Ingenuidade, realmente, né? E aí nós chegamos aqui neste slide colocando as datas, né? Você vê que o Monteiro Lobato só tem 7 anos a mais que a Anita Malfatti. Ela esteve por 3 anos na Alemanha, estudou lá, lá ela tomou contato com o expressionismo, eclodiu a Primeira Grande Guerra, ela voltou para o Brasil, passou ali por Paris, veio para o Brasil, faz a sua primeira mostra, vai para os Estados Unidos estudar, volta ao Brasil
Em 1916, 1917 faz a sua segunda exposição. Ela apresenta 53 obras. O Monteiro Lobato, ele já tinha 35 anos, em 1917, então ele já trabalhava, escrevia, né, trabalhava como jornalista no jornal Estado de São Paulo. Ela, na sua célebre exposição, porque a gente aqui, no século XXI, sabe que ficou célebre, né? Ela trouxe, em plena Guerra Mundial, quadros que a revelaram diante dos jovens espíritos da época, ao mesmo tempo em que contribuíram para trazer-lhes novos horizontes culturais. Sua exposição foi alvo da crítica violenta de Monteiro Lobato, intitulada A Propósito da Exposição Malfatti, mais contra o movimento de artistas modernistas que estava se formando, do que propriamente dito pelos quadros da pintora. O que aconteceu? Desencadeou protestos contrários à visão anacrônica do crítico. E cooperou também, de certa forma, para que novos rumos começassem a surgir no panorama cultural da época. Tanto que aconteceu que 5 anos depois nós tivemos a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Bom, o Oswald de Andrade foi o único modernista que defendeu publicamente artista. Ele escreveu um artigo longo, por sinal, lá no Jornal do Comércio, no dia 11 de janeiro. Então, vamos ver. A exposição dela inicia no começo de dezembro. No dia 20 de dezembro vem essa crítica do Monteiro Lobato. Então, a partir disso, realmente tudo ficou bem tumultuado. E aí, no dia 11, o Oswald de Andrade escreve. Então, eu retirei aqui um trechinho em que ele fala: a distinta artista conseguiu para o meio um bom proveito, agitou-o, tirou-o da sua tradicional lerdeza de comentários e a nós deu uma das mais profundas impressões de boa arte. Bom, quais foram as consequências? Eu diria consequências do texto do Monteiro Lobato para a exposição dela. Reação da elite paulistana, que confiava cegamente nas opiniões e gostos pessoais do autor de Urupês. Sim, o Monteiro Lobato já tinha escrito Urupês. Foi imediata. Escândalo, quadros devolvidos. Então, ela já tinha vendido vários quadros, foram devolvidos. Tentativa de agressão à pintura. A mostra foi fechada antes do tempo. Bom, aqui tem uma frase do Marcelo Coelho, ele tem um livro muito interessante que se chama Crítica Cultural, Teoria e Prática, e ele diz: a Anita Malfatti viria a ser reconhecida como uma das mais importantes artistas brasileiras do século XX, enquanto que o artigo de Lobato passou para a história como um célebre caso de estreiteza crítica. E aí, vamos lá, meu ver, né? O artigo do Monteiro Lobato sintetiza um modo de pensar da sua época, catedrático, convencional, acadêmico, preso a determinadas regras que parte de critérios já estabelecidos. Cabe ao bom crítico ser capaz de enxergar uma obra contemporânea de qualidade e dar-lhe valor, assegurando tanto a obra uma apreciação correta, mas também cumpre ao crítico ter a perspicácia de se debruçar no novo, tentando, afinal, compreendê-lo. Então, essa é a grande dificuldade, né? Quando aparece uma coisa muito nova, a gente precisa de crítico que entenda
compreenda e possa passar isso para o público. Agora a gente vai continuar, né, falando então sobre a Semana de Arte Moderna, e olha que a Anita Malfatti está aqui como uma representante da pintura. Então, e o Victor Brecheret eu diria que Victor Brecheret, juntamente com a Anita Malfatti, são os dois nomes que vão influenciar muito os jovens modernistas a partir ali na semana, tá? Então, nós vamos agora falar um pouco sobre a Semana de Arte Moderna. Então, que a gente precisa deixar claro, sim, que a Semana de Arte Moderna ela aconteceu de uma forma bem tímida até, né? Mas foi muito importante como um ponto de partida mesmo para que os artistas brasileiros pudessem rever, né, e partir para o novo, né, porque eles tiveram dois exemplos, que foi a Anita Malfatti e o Brecheret. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nessa questão. A Semana de Arte Moderna foi muito importante por conta dos dois artistas, né? A Anita e o Brecheret, que o Brecheret também, ele saiu do Brasil, ele volta em 21, né? Trazendo várias novidades e trouxe um trabalho assim muito importante, né? Ele também fez mostra aqui no Brasil, foi em 21. Bom, em 1912, o Oswald de Andrade ele foi para a Europa e traz as ideias do futurismo de Marinetti. Então, ele veio falando, olha, gente, a gente está muito atrasado, 50 anos, né? Nossa cultura está parada, tal. A gente ainda está no parnesianismo e Paris, os europeus já estão na arte moderna, né, no modernismo. E nós temos, em 1913, a primeira exposição de pintura que é considerada não acadêmica em nosso país, Lazar Segal. Em 1914, a primeira exposição da Anita Malfatti, e aí a amizade entre o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade, né? Eles não eram parentes, né? Eles ficaram amigos, mas realmente não tem parentesco. Aí, como eu já falei anteriormente, nós temos os 3 livros, deixa eu voltar aqui, que temos os 3 livros, em 1917, do Mário de Andrade, do Manuel Bandeira e do Menotti Delpit. Aí, o músico francês Darius Milhaud, ele vem para o Rio de Janeiro, viveu um tempo aqui, e ele ficou entusiasmadíssimo com a música popular, que estava aqui, que estava surgindo, né, que foi na virada do século também. Ele tomou contato com a obra do grande pianista Ernesto Nazaré, de quem eu sou muito fã, gosto de tocar muito, toco muitas músicas dele. E aí entra a figura do Villa-Lobos, que ele conhece o Villa-Lobos, e o Villa-Lobos estava muito impressionado com Stravinsky, que Stravinsky já era um nome, tá? Né? Ele já tinha escrito a Sagração da Primavera, né? E a partir disso, o Villa-Lobos ele toma contato com a moderna música francesa, né? Bom, em 1917, como a gente acabou de ver, teve essa segunda exposição da Anita Malfatti, e, na verdade, esse artigo ele é considerado o estopim do modernismo. E, realmente,
ajudou muito para alavancar, para levar para frente, né, aquelas ideias que aqueles jovens já estavam confabulando, né? Bom, em 1919, o Manuel Bandeira escreve Carnaval, é um livro de poemas, e um livro já poemas com versos livres. Então, isso já faz uma grande diferença, né? Ele já a busca, né? É sempre a busca pelo novo. O Oswald de Andrade, em 21, ele discursa afirmando a chegada da Revolução Modernista no Brasil. Então, na verdade, nós estamos vendo vários movimentos de vários artistas para um lado, né? A busca do novo, a busca pela arte moderna. Neste mesmo ano, em 21, o Vicente do Rego Monteiro faz uma exposição explorando a temática indígena. Então, nós estamos aqui vendo quanta coisa que está acontecendo, né? De novo, o que acontece? O Oswald de Andrade, enfim, Menotti, Delpit, Cândido Mota, Mário de Andrade divulgam o modernismo em revistas e jornais. Aí o Divo Cavalcante também começa a desenhar, né, faz desenhos e caricaturas, e o Mário de Andrade escreve a série Os Mestres do Passado, analisando esteticamente a poesia parnasiana, que estava no auge da reputação literária. E ele diz, gente, precisamos superar, né, porque a sua missão já foi cumprida. Bom, o Mário escreve um artista sobre poemas, e aí o Oswald de Andrade, ele escreve sobre esses poemas do Mário de Andrade e o chama de meu poeta futurista. Então, o Mário de Andrade nem gostava muito, mas ele teve que aceitar essa designação, né? Porque, na verdade, futurismo, essa palavra era usada indiscriminadamente para toda e qualquer manifestação de comportamento modernista, né? Bom, vamos falar nesse monumento às bandeiras, né? Victor Brecheret, em 1919, ele montou seu ateliê no Palácio das Indústrias, e aí ele foi convidado para desenhar esse monumento às bandeiras. E a ideia era que ficasse pronto até o centenário da capital. Então, seria para ficar pronto em 54. Né? Bom, não sei se vocês conhecem, né? Fica lá no Parque do Ibirapuera, e o tema tem um apelo histórico, representa os bandeirantes, expondo suas diversas etnias e o esforço de desbravar o país. Além de portugueses, vemos também alguns negros, mamelucos, índios, puxando uma canoa de monções utilizadas nas expedições fluviais. Bom, não ficou pronto, né, para o quarto centenário da capital paulista, ficou pronto um pouquinho depois, inclusive em 55 o Brecheret faleceu e não viu a obra pronta, né, ficou pronta no outro ano. Então a gente vamos falar agora lá diretamente da semana. Chegamos na semana, dias 13, 15 e 17 de fevereiro. Lá a Semana de Arte Moderna aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. E quais foram os princípios orientadores desses modernistas? O direito permanente à pesquisa estética, a atualização do conhecimento artístico brasileiro
e a estabilização de uma consciência nacional criadora. Então, na verdade, a Semana de Arte Moderna foi considerado o corolário do período heróico do movimento modernista brasileiro, iniciado na década anterior. Então, a gente já considera a exposição da Anita Malfatti como, né, o início do movimento modernista ali. Tá? Nós vamos, então, falar um pouquinho sobre o primeiro dia, dia 13, segunda-feira. Opa, vamos voltar aqui. Dia 13. Bom, nós tivemos, nos 3 dias, sempre a música esteve presente, tá? Sempre para né, dividir uma atração e outra. Então, vamos lá. Primeiro dia, dia 13, casa cheia, abertura oficial do evento, espalhadas pelo saguão do Teatro Municipal de São Paulo, várias pinturas e esculturas provocam reações de espanto e repúdio por parte do público. O espetáculo tem início com a confusa conferência de Graça Aranha, intitulada A Emoção Estética da Arte Moderna. Então, tudo ficou, esse dia estava tudo bem calmo, né? Então, você vê que tinha um preço, agora, bilhetes, dia 13. Vamos para o dia 15. Então, nós tivemos aqui a participação da Guiomar Novaes. Guiomar Novaes, uma pianista já importante. Ela tocou Debussy, mas ela também tocou obras de clássicos consagrados, como, por exemplo, Chopin. E os modernistas não queriam, eles queriam que ela ficasse só de Debussy para frente, mas eles queriam que ela tocasse obras de compositores mais atuais. E ela, na verdade, tocou o que ela gostaria. Foi muito aplaudida pelo público. A atração desse dia foi a palestra do Menotti Del Pitta sobre arte estética. Bom, aí o que acontece? Surgem algumas vaias e barulhos diversos. O Ronald de Carvalho leu o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira. Ele estava doente e ele não participou da semana, o Manuel Bandeira. Bom, esse poema critica abertamente o parnasianismo e seus adeptos. O público fez coro atrapalhando a leitura do texto. Então foi assim, teve muita vaia, muita gritaria e a noite acabou numa algazarra. O último dia foi a participação do Villa-Lobos, né? Ele veio com alguns músicos, e então o Villa-Lobos foi o único compositor, né, brasileiro, enfim, o único compositor que teve obras tocadas na semana foi o Villa-Lobos. Bom, o que acontece? O público nesse dia também estava reduzido, não estava, né, na sexta-feira não estava tão cheio, o público portava-se com respeito até o maestro entrar. Bom, o que aconteceu? Ele entra com uma casaca, mas um pé estava calçado com um sapato e o outro com chinelo. E ele estava, na verdade, com um guarda-chuva também, segurando o guarda-chuva. Assim. O público interpretou como essa atitude como futurista e desrespeitosa, e vaiou o artista. Então, mais tarde, o Villa-Lobos explicou, porque ele não estava querendo ofender, não era modismo, simplesmente ele estava com um calo inflamado e não conseguiu colocar o sapato. Essa que foi a verdade, né? Então, nós temos como crítico
importante crítico cultural da semana a figura do Sérgio Buarque de Holanda. Nos seus 21 anos, ele era crítico, ainda não era historiador, ele foi para a história um pouco mais tarde, e ele acompanhou os eventos e escrevia diariamente em jornais a respeito do... não diariamente, mas várias vezes ele escreveu sobre o evento. Ele afirmou que o futurismo exalta principalmente o perigo, a força, a luta e a guerra, e que o novo movimento europeu tem naturalmente os seus erros, como todas as grandes reações, mas possui também a vantagem imensa e inapreciável de trazer algo novo. A vantagem que, só por si, já o justifica e o torna louvável. A tendência para o novo é a base e o fundo mesmo do movimento. Então, a gente sabe que o futurismo é um movimento artístico e literário que surgiu em 1909, com a publicação do Manifesto Futurista pelo poeta italiano Filippo Marinetti. E isso lá em Paris, né? Tudo aconteceu em Paris. Bom, seguindo, então vamos falar um pouquinho da música, né? A gente já viu os 3 placares, né? Então sabemos que nós tivemos apresentações dos pianistas Guiomar Novaes e Hernani Braga e o Villa-Lobos como compositor. Bom, qual que era a função? Então, função era de oferecer, como as outras artes, uma amostra daquilo que de mais arrojado se fazia no Brasil, mas também de preencher o tempo do espetáculo, ou seja, serviam para mediar o público e as cúpulas organizadoras do movimento. Então, o livro do Wisnik é um livro muito bom, que ele aborda a música na Semana de Arte Moderna, se chama O Coro dos Contrários. Bom, havia um crítico importante na época, ele era do Rio de Janeiro, Oscar Guanabarino, e ele gostava muito, na verdade, ele não gostava do Villa-Lobos e sempre fazia críticas sobre a arte moderna, né? Então, ele trabalhava em 2 jornais lá no Rio, e ficou muito conhecido como um ferrenho opositor da semana. Então, o que ele escreveu? Vimos, no entanto, que os paulistas tomaram a sério essa embaixada como expressão de uma arte já enraizada entre nós. Quando tudo isso não passa de uma pataquada, procurando imitar um grupo de desequilibrados que, capitaneados por Mallarmé em Paris, criavam a escola do absurdo, com a pretensão de desbancar a arte que vem sendo aperfeiçoada através dos séculos. Então, só para coloquei aqui um pouquinho, quem foi Mallarmé? Mallarmé não chegou Mallarmé, ele foi um dos ícones da modernidade poética lá na França, e foi responsável por uma revolução poética que abriu caminhos e possibilitou as vanguardas do século XX, do futurismo ao surrealismo. Então, ele faleceu em 1898, mas foi um ícone, né? Um vanguardista, um predecessor, vanguardista da arte moderna. Bom, o Wisnik afirmou, enfrentado a tempo por Menotti e outros modernistas que viam com entusiasmo o progresso de São Paulo como uma promessa de renovação das artes, esse episódio com Guanabarino foi amplamente relatado no livro O Coro dos Contrários, que é a tese de doutorado do Wisnik.
Wisnik ainda afirma: Guanabarino se esforça para provar que as inovações modernas não são mais do que a retomada de elementos já repertoriados pela tradição e a transgressão de certas normas estéticas é vista como um atentado ao código natural, movida por um grupo de pessoas de má fé que se apresentam como defensores da arte quando não fariam mais do que corrompê-la. Por isso também a arte moderna é vista não como arte, mas variações de comportamentos anormais, como loucura, desvario, bebedeira, devassidão. Realmente, né? Porque quando a pessoa não está preparada para receber o novo, ela não é capaz de entender. Aí, o que ele faz? Ele sempre vai defender o que vem antes, a arte anterior. Mas, na verdade, o que vem depois, não é que você vai ser sempre contrário, né? É que acontece isso naturalmente, né? Com todas as vanguardas. Bom, por um lado, a crítica musical era representada por uma figura conhecida da grande imprensa da época, Oscar Guanabarino, que muito se assemelhava ao poder de Silvio Romero na literatura. E, aliás, repetiu o modelo da crítica de julgamento em estilo mal criado. Por outro lado, havia um grupo de artistas devidamente instruídos no manejo da crítica, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Sérgio Millier, entre outros, que se apressavam em retrucar as ideias passadistas do crítico em relação ao jovem compositor Villa-Lobos. Então, aqui a minha sugestão é de vocês acham aí pela internet minha tese de doutorado, um exame da recepção da bossa nova pela crítica jornalística. O primeiro capítulo eu trato sobre a crítica literária, então eu trabalho sobre os embates entre Machado de Assis e Silvio Romero, falo sobre o Mário de Andrade, vou seguindo Villa-Lobos, né, até chegar na bossa nova, tá? Então, essa tese virou um livro que se chama Bossa Nova e Crítica, e eu consegui publicar por conta de um prêmio que eu recebi, Prêmio Funarte Crítica de Música de 2010. Então, foi uma felicidade poder publicar a tese no formato de livro, né? Então, a gente já vai chegando aqui no final do nosso encontro. Eu trouxe aqui uma fala do Villa-Lobos que eu gostaria de falar para vocês. Quando procurei formar a minha cultura, guiado pelo meu próprio instinto de tirocínio, né, ensinamentos, verifiquei que só poderia chegar a uma conclusão de saber consciente pesquisando, estudando obras que, à primeira vista, nada tinham de musicais. Assim, o meu primeiro livro foi o Mapa do Brasil. E realmente, a gente vê Villa-Lobos, ele pesquisou, viajou muito, né? Então, várias obras dele, então, a gente encontra cirandas, né, as cirandinhas, e aí ele escreveu para diversos instrumentos, principalmente piano, violão e violoncelo, né, obras incríveis, e as obras orquestrais também. Uma observação minha. Não há dúvida de que a Semana de Arte Moderna teve seus méritos. Então, aí, vamos lá ouvir agora o Kiefer vai falar para a gente. Um deles é o de ter posto os conflitos na rua, tirando da esfera privada o gosto estético,
e colocando a arte como apreciação, como, por exemplo, se apreciam vinhos ou sobremesas. Para ele, a arte musical não está aí somente para oferecer deleites, ambiente para divulgações ou sonhos. Ela tem condições de sacudir os indivíduos, de propor novas atitudes, de obrigar a revisar conceitos tradicionais. Mas, se de fato a crítica reflete a cultura de uma época, podemos ter a noção de como a pintura de Anita Malfatti ou algumas composições de Villa-Lobos foram recebidas pela imprensa e público, de um modo geral. Afinal, a crítica é um documento da visão que se tem de um acontecimento no momento que ele ocorre. Por isso que a gente sempre fala que a crítica envelhece, né? Porque naquele momento, você está no momento que é atual. Passados anos, décadas ou século, a crítica ela vai ser um documento histórico, mas ela não vai ser mais atual. Agora eu gostaria de trazer aqui o ponto de vista do Marcelo Coelho, ele, lá do livro Crítica Cultural, Teoria e Prática, ele fala, para um público e uma imprensa ainda acostumados aos padrões da cultura como ornamento da sociedade, como atividade algo inócua e destinada a suavizar os contornos do cotidiano, talvez não houvesse sequer maneira de perceber a força de ruptura que o modernismo, em seus momentos mais expressivos, visava concretizar. Realmente, então não é todo mundo que teve condição de enxergar, né? A arte moderna, a Semana de Arte Moderna que estava acontecendo. Então, a Semana de Arte Moderna nem foi muito sucesso, agora tiveram vários desdobramentos, né? E, então, isso com certeza é um mérito enorme, né? Então, se a gente pensar que partiu ali da Anita Malfatti para chegar na semana, né? Foi muito importante. Agora, mais especificamente falando de Villa-Lobos, ele nos deixou um catálogo gigantesco de composições, né? Como falou J. Moraes, verdadeiramente amazônico. E a semana consagrou algumas de suas obras. Então, isso é um mérito grande, né, dele ter participado como compositor e regente, né, lá na semana. E eu ali, já tentando finalizar, a relação entre música e crítica na Semana de Arte Moderna, como desdobramento imediato da semana, seja como combustível de renovações, seja pelo papel de propagador de cultura, o compositor Villa-Lobos, na época, com 35 anos, despontou não somente como uma promessa, mas como a principal figura musical que iria contribuir para o melhoramento da cultura musical do nosso país e também para a divulgação da música brasileira internacionalmente. Então, eu finalizo aqui, deixo uma bibliografia e gostaria de agradecer, né, aos que chegaram aqui, assistiram. Muito obrigado. Se quiser entrar em contato, deixo aqui meu contato. E um prazer conversar aqui com vocês, tá? Um abração. Tchau, tchau.